Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos. Amém? É um prazer estar aqui com os irmãos novamente, é uma alegria. Fico muito feliz de estar com os irmãos. E nessa noite eu venho acompanhado da minha família, minha esposa Carla, olha como é que ela é linda, e minhas duas filhas, lindas também, a linda, que é a Júlia, e a Bela, que é Bela até no nome, a Ana Bela, que está ali escondida. Ela tem vergonha. Hoje, na apresentação do Dia das Mães, lá na igreja, ela não conseguiu segurar um cartaz, porque ela disse que ela tem vergonha do pessoal. Se o pessoal olhar para ela, ela fica com vergonha. É tímida igual o pai. E também me acompanha hoje meu sogro, minha sogra, que vieram, né, comigo, está vendo como pastor de família. Até sogra e sogra acompanham o pastor, né? E ele é minha Ruth, na verdade, porque ele disse para mim que onde eu for, ele irá. Onde eu estiver, ele vai estar. Porque o meu Deus é o Deus dele, e assim ele me segue. Mas louvado seja Deus, porque é uma bênção na minha vida. Também uma família da igreja, o Juan, a Kelly, que estão aqui também, estão lá no cantinho, vieram me acompanhar hoje. E é muito bom estar aqui, ver alguns amigos, alguns irmãos. Queridos, e nós vamos falar sobre família. Porque hoje, nos dias de hoje, nós vivemos um tempo muito difícil para a vida da família. É um tempo de muita crise, de muito problema. A sociedade tem relativizado os valores. Os princípios de Deus não são mais apregoados, não são mais vividos como outrora. E hoje nós vivemos uma crise tremenda. E por isso eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma mensagem que tem como título Como passar pela crise familiar sem pensar em desistir. Como passar pela crise familiar sem pensar em desistir. Quantos de nós, neste momento, estamos enfrentando crises no nosso casamento, na nossa família? Quantos cristãos hoje sofrem porque não têm uma família abençoada ou não está vivendo um momento abençoado por Deus na sua família? Queridos, o que nós vamos fazer hoje é apenas reafirmar alguns princípios, é apenas reafirmar os valores da palavra de Deus, para encontrarmos um caminho para sairmos, então, da crise familiar, e, então, ter uma família abençoada por Deus. Eu queria, então, convidar você a abrir Gênesis, capítulo 1, a gente vai lá para Gênesis, o início de tudo, Gênesis, capítulo 1, a gente vai ler alguns versículos de Gênesis 1, alguns versículos do Gênesis 2 e alguns versículos do Gênesis 3. Eu queria que você, então, começasse comigo a leitura de Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28. Vou estar lendo na minha versão e peço aos irmãos que estejam acompanhando. Gênesis capítulo 1, verso 27 a 28. Diz assim: Criou Deus um homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Vamos pular para o capítulo 2. Vamos fazer a leitura do verso de número 15. Capítulo 2, verso de número 15 até o verso de número 25, o texto diz: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. O nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher
e a levou até ele. Disse então o homem: esta assim é o osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Vamos pular agora o capítulo 3, verso de número 10. O texto diz: e ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você está nu? Você comeu do fruto da árvore qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Vamos pular agora para o verso de número 20. Diz assim: Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele, e com ela vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida, e coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante, que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Amém? Feche seus olhos, mas mantenha sua Bíblia aberta. Vamos orar nesse instante. Pai, nós te louvamos nessa noite e te pedimos, Deus, as tuas bênçãos sobre nós, que a tua palavra alcance o nosso coração, que a tua palavra, Deus, traga a edificação necessária. Ó Deus, quantas famílias estão vivendo em crises, pensando em desistir do matrimônio, pensando, Deus, de abandonar tudo. Quantos irmãos estão vivendo com problemas seríssimos dentro de casa. Ó Deus, estamos vivendo numa sociedade tão complicada, onde nós somos bombardeados o tempo inteiro com filosofias de vida, com ensinamentos humanos, que Deus tem balançado as estruturas das nossas famílias. Mas, Pai, em nome de Jesus, que possamos voltar ao início, possamos voltar às Escrituras Sagradas, entender que o Senhor é o dono da família, que o Senhor é aquele que instituiu a família, e é o Senhor que nos ensina como viver bem, como ser feliz a partir da Tua palavra. Nos abençoe nessa noite, que nossas vidas sejam edificadas. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, que não seja um homem a falar, mas que a Tua palavra fale através do Teu Espírito Santo. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a gente vai aprender aqui em Gênesis, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, alguns princípios da parte do Senhor. Na verdade, são princípios que todos nós sabemos, mas eu tenho certeza que alguns desses princípios você já tem pensado diferente. Eu tenho certeza que alguns desses princípios que a Bíblia nos traz aqui em Gênesis já tem feito você repensar por conta dos ensinamentos do mundo, por conta de filosofias humanas. Quantas pessoas já pensaram em que a família pode ser constituída não apenas por homem e por mulher? Quantos que estão dentro da igreja hoje, bombardeados por uma mídia, por uma sociedade que tenta colocar por goela abaixo valores e princípios que tiram Deus do negócio, que tira Deus do trono, que tira Deus do fundamento último para todas as coisas. E quantas filosofias dessas têm entrado no teu coração por conta das novelas, por conta da televisão, por conta daquilo que você conversa no seu trabalho, por conta das discussões dentro da sua faculdade, e você tem balançado, porque, na verdade, seus pés não estão firmados nos princípios e nos valores da palavra de Deus. Essa sociedade, queridos, eles têm relativizado a verdade. A verdade para o homem hoje deixou de ser absoluta. O homem agora relativiza a verdade conforme a sua cultura. Dependendo da cultura, um homem acredita de um modo. Dependendo de outra cultura, um homem já acha que os valores são de outra forma.
e a verdade tem sido subjetiva. Aquilo que é verdade para mim talvez não seja verdade para você. Muitos acreditam dessa forma, que a verdade ela é adaptável ao ser humano por conta da sua necessidade. Então, a verdade passa a ser algo que apenas prático, apenas aquilo que dá certo para mim. Se dá certo para mim, então é de Deus. Se não dá certo para mim, então, eu não sou obrigado a me submeter à verdade, mas eu preciso aceitar. Eu preciso flexibilizar essa verdade para que eu possa viver a partir dela. E, queridos, nós vamos aprender a partir de Gênesis que as verdades de Deus são absolutas para a família e elas não mudaram. E elas não mudarão. E nós que precisamos submeter o nosso coração, a nossa própria família a estas verdades. Se nós, de fato, desejarmos sair das crises familiares que vivemos hoje, precisamos ter famílias fortes, mas famílias fortes nos princípios de Deus. Se nós desejamos, de fato, criar uma resistência à sociedade hedonista, essa sociedade que pensa apenas nos prazeres, essa sociedade que tem destruído o amanhã dos nossos filhos, se nós desejamos criar resistência, nós precisamos conhecer e buscar viver os princípios e os valores da palavra de Deus. E é isso que nós vamos aprender hoje, a partir de Gênesis capítulo 1, e eu quero compartilhar com os irmãos, então, como passar pela crise familiar sem pensar em desistir. Em primeiro lugar, precisamos entender que a família é uma instituição divina. A família é uma instituição divina. Verso 27 do capítulo 1 diz: criou Deus o homem e a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 2, verso 18 a 22 diz: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo. Esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, aves do céu e todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e trouxe a ele. Querido, Deus é aquele que instituiu a família. A família é uma instituição divina. Nós não podemos esquecer disso jamais. Foi Deus que criou a família. A família não é fruto do teu relacionamento. A família não começa a partir do momento que você se apaixona por alguém e tenta se relacionar com essa pessoa e chega ao matrimônio. A família é antes de você. Foi Deus que instituiu lá no Jardim do Éden, porque Deus fez homem e mulher. Deus fez um homem, o texto diz, e não achou para um homem uma auxiliadora, alguém que correspondesse a esse homem. Então foi ideia do próprio Deus criar a mulher, para que esta mulher fosse a auxiliadora, a companheira ideal para o homem. Então foi Deus, querido, que instituiu a família. Você crê nisso? Se você crê que foi Deus que criou a família, se você crê que Deus é o fundamento último para a sua família, você não vai desistir. Você não vai desistir, porque foi Deus que uniu você com a sua esposa. Foi Deus que uniu você ao seu marido. Não importa a crise que você está enfrentando hoje, se você entender que a família é um projeto de Deus, o mundo pode dizer ao contrário. As propostas desta vida podem ser tentadoras para você, mas foi Deus que criou você para a sua esposa e a sua esposa para você. Quando você tem isto dentro do teu coração, quando este valor está dentro do teu coração, você vai entender que pode vir a tempestade que for, pode vir os problemas que for, pode vir as dificuldades naturais que enfrentamos na vida, mas nós vamos permanecer firmes, porque foi Deus que instituiu a família. A família é uma instituição divina. Amém? Mas, em segundo lugar, queridos, Deus que é perfeito, teve uma ideia perfeita.
Deus criou a família. E por que Deus criou homem e mulher? Em segundo lugar, precisamos entender que a família foi criada por Deus para servi-lo e representá-lo. Verso 28 vai dizer, de Gênesis 1, verso de número 28, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus criou a família para que a família servisse e representasse a Deus. Isso significa, querido, que quando a gente olha para esse texto do verso 28, o texto diz que Deus criou homem e mulher e deu uma ordem. Qual foi a ordem? Sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra e dominem sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu. O que Deus fez foi criar uma imagem de si mesmo para ser uma representação em toda a criação. O homem tem um governo representativo. O homem é a imagem de Deus, porque Deus estabeleceu no próprio homem a autoridade para governar sobre toda a criatura. Então, o propósito de Deus ter feito o homem foi o propósito de servi-lo, foi o propósito de refleti-lo. Quando a gente vai para as culturas antigas, a gente vai perceber que quando, por exemplo, um imperador, um governante, um governador, ele conquistava uma cidade, o que eles faziam ali? Eles criavam uma estátua daquele imperador e daquele governante, para dizer que aquela terra pertencia àquele homem. Por isso Deus fez um homem e mulher à sua imagem e semelhança, para mostrar que a terra, toda a criação pertence a Deus. Deus é dono de todas as coisas. Enquanto nós estivermos neste planeta, nós somos a representação divina. Nós demonstramos que Deus é soberano e governa sobre todas as coisas. Nós fomos criados para isso, para o louvor e glória de Deus. Nós fomos criados para representá-lo. Nós fomos criados para servi-lo. E essa ideia fica muito evidente no Salmo, verso 8. Salmo capítulo 8, verso 3 a 9, diz, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, quem é um homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu os fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas, até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Querido, Colossenses capítulo 1, verso 10 a 16 vai dizer, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberania, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Queridos, nós fomos criados para Deus. Precisamos entender que a família foi criada por Deus para servi-lo e representá-lo. Nós precisamos entender que o propósito da família não é glorificar o nome de Deus. O propósito da família não é ser feliz, presta atenção nisso, mas viver para que Deus seja glorificado e refletido, a felicidade virá como resultado. Se nós vivermos para Deus, se nós buscarmos viver para a glória de Deus, se nós buscarmos em obedecer a Deus e ser um reflexo de Deus nessa sociedade, a felicidade virá como resultado. Porque quando eu busco glorificar o nome de Deus, eu vou buscar ser um bom marido. Quando eu busco glorificar o nome de Deus, eu vou buscar ser um bom filho. Quando eu busco refletir a Deus, eu vou buscar ser uma boa esposa, eu vou buscar ser uma boa filha. Queridos, a felicidade vem o resultado. Muitos de nós estamos vivendo num mundo onde
O que nos ensinam é: você precisa buscar ser feliz, você precisa realizar os seus sonhos, você precisa conquistar seus objetivos, você precisa fazer algo para você mesmo. Mas quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós percebemos que a verdadeira vida está em viver para Deus e para a sua glória. Quando vivemos desta forma, nós seremos felizes, porque o próprio Deus que instituiu a família vai nos ensinar como nós devemos fazer, como nós devemos viver e o que nós devemos ser para a glória do seu nome e para a felicidade nossa. Precisamos entender que a família foi criada por Deus para servi-lo e representá-lo. Sabe por que tem muito casamento em crise? Porque nós casamos achando que o outro vai me fazer feliz. E eu, então, coloco toda a minha perspectiva de vida no outro. Coloco toda o meu coração, o meu sentimento no outro. Só que o outro é pecador. Ele falha, ele erra. Ele não é aquilo que eu penso que ele poderia ser. E quando a minha expectativa está apenas no outro, eu me frustro, eu me decepciono. E muitos o que fazem? Vão buscar felicidade em outro. O ser humano é descartável, então. E nós vamos buscando a felicidade através dos relacionamentos, através das pessoas. Quando, na verdade, querido, quando nós buscamos preencher o nosso coração de Deus, quando nós entendemos que nós fomos feitos para o louvor da sua glória, nós seremos felizes em Deus. E essa felicidade será refletida quando nós seremos instrumento do próprio Senhor para abençoar a vida do nosso cônjuge. Nós vamos entender, então, que Deus vai me ensinar a fazer minha esposa feliz. Deus vai ensinar a esposa a fazer o seu marido feliz. Quando você pensa que é ela que vai te fazer feliz, você vai se frustrar, amigo. Porque ela é pecadora como você. Ela falha como você. Ela tem defeitos como você. Precisamos entender, então, que a família foi criada por Deus para servi-lo e representá-lo. Mas, em terceiro lugar, precisamos entender que a família foi criada com funções estabelecidas. Gênesis capítulo 2, verso 15 e 18, vai dizer: o Senhor Deus colocou um homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Queridos, Deus criou homem e mulher com funções estabelecidas. Deus criou o homem e deu ao homem o trabalho para cultivar a terra, para cuidar do jardim, e deu ao homem um princípio moral, uma ordem: coma de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso nos ensina para nós que Deus fez um homem com a capacidade de liderar sua família materialmente e espiritualmente. É papel do homem ser cabeça da sua casa. Hoje nós vivemos numa sociedade que nós temos poucos homens que buscam a Deus para ser cabeça espiritual da sua casa. Há muitas crises familiares por culpa nossa. Eu estou falando para os homens, culpa nossa. Nós olhamos para o contexto das nossas igrejas. Quem se interessa de vir à igreja? Quem busca a Deus? Quem são dedicados ao serviço do Senhor? São as mulheres. Os homens têm se preocupado em ganhar dinheiro. Os homens têm se preocupado em viver os seus projetos, os seus sonhos de vida, e não têm buscado a Deus para ser o cabeça espiritual da sua casa. Esse papel é seu. É você que precisa buscar a Deus, para que Deus instrua você, para você instruir a sua família. Quantos pais orientam seus filhos nas Escrituras Sagradas? Quantos pais sentam com seus filhos para ensinar a Bíblia? Quantos pais oram com seus filhos? Quantos pais param com as suas esposas para falar da palavra de Deus? Quantos maridos fazem isso? A gente precisa parar e pensar.
como essa distorção dos valores tem feito com que a gente tenha negligenciado o nosso papel. Nós não temos que apenas colocar o pão na mesa, mas nós temos que trazer o alimento espiritual para a nossa casa. Deus fez um homem com poder, com autoridade de governar a sua casa e de ser o cabeça espiritual. O que acontece na queda? Deus dá uma ordem ao homem. Quando Deus fala com o homem, Eva ainda não tinha sido criada. Quem peca, quem cai é Adão. Satanás fala ao ouvido da mulher. E a mulher dá ouvido a Satanás e ela fala, instrui ao marido. E o marido, passivo e omisso, porque o texto dá a entender que ele estava ali. Estava ali, percebeu aquilo tudo e não interviu. Estava ali e não exerceu a sua autoridade. Ele, então, se permite ser instruído por uma criatura que estava sendo instruída por Satanás. Ele fecha os ouvidos para Deus e abre os ouvidos para uma criatura. Por isso ele cai. Quando nós fechamos os ouvidos para Deus e abrimos o ouvido para os homens, para a sociedade, nós vamos cair. É isso que Satanás faz até hoje. Ele sopra nos nossos ouvidos para distorcer a palavra de Deus. Deus tinha dito para o homem, não coma, porque quando você comer, certamente você morrerá. E sabe o que Satanás faz? Ele faz exatamente ao contrário. Ele diz, você vai morrer coisa alguma, coma, porque, na verdade, quando você comer, você será como Deus. Não é isso que a sociedade faz isso? Não é isso que a sociedade faz hoje? Ela vira para nós e diz, aquela palavra é ultrapassada. Você está tentando viver pelas Escrituras, você está perdendo tempo. Na verdade, você é que está morto. Porque eu estou vivo, eu posso desfrutar de liberdade. Não é isso que a gente escuta por aí? Mas, querido, é Satanás tentando destruir aquilo que Deus fez, porque a família é uma instituição criada por Deus. Abra seus ouvidos para ouvir a voz de Deus e feche os seus ouvidos para ouvir as tentações de Satanás e a palavra dos humanos. É Deus que precisa instruir a sua família. Hoje, as pessoas têm buscado soluções para o seu casamento na psicologia, nas ciências humanas. Não estou dizendo que isso não tem proveito. O que eu estou dizendo é que para o cristão, a palavra de Deus é mais do que suficiente para que ele viva para a glória de Deus e seja feliz. Busque a Deus e, homens, assumam o seu papel de ser cabeça espiritual da sua casa. Quando homens assumirem o seu papel, nós vamos criar resistência. Mas, infelizmente, muitos de nós estamos preocupados apenas de trabalhar, sair de casa cedo e trabalhar e voltar tarde, apenas para prover o alimento material. Mas a nossa família precisa de nós. E Deus criou também a mulher. E esse texto vai dizer que Deus olha e percebe que não havia nenhuma criatura que pudesse corresponder e auxiliar o homem. Essa necessidade não partiu do homem. A necessidade partiu do próprio Deus, que olhou para o homem e percebeu que ele precisava de uma companheira, de alguém que auxiliasse. O texto diz, então o Senhor Deus declarou, não é bom que um homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus trouxe ao homem para ver o que este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, e esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhes correspondesse. Querido, Deus criou a mulher para ser auxiliadora e ajudadora do homem. Esse é o papel da esposa. A esposa precisa auxiliar o homem. O homem, essa é a família ideal de Deus. O homem é o cabeça espiritual e a mulher é aquela que corresponde, que auxilia. E isso é feito em amor. Hoje, na nossa sociedade, quando nós falamos de submissão, há uma grande crise por conta do movimento feminista, porque acha que a Bíblia é um texto machista, quando diz que a mulher precisa ser submissa ao homem.
O texto não está falando que a mulher é inferior ao homem. O texto está falando de função. Deus deu funções ao homem e Deus deu funções à mulher. Quando um homem passa a fazer as funções da esposa e a esposa passa a fazer as funções do marido, nós temos uma família que não é o ideal de Deus. Por isso, a gente precisa entender que Deus, que teve uma ideia perfeita e criou a família por ser perfeito, Ele sabe melhor do que a gente como deve funcionar a família. Você crê que Deus conhece mais do que você? Então, obedeça a Deus. Não ache que a sua ideia é melhor do que a de Deus. Não ache que Deus está errado. Não ache que a palavra está equivocada. Somos nós que precisamos submeter a palavra, e não é ela que precisa submeter a nós. Entenda isso. A gente precisa compreender, porque quando a Bíblia fala sobre papéis de homem e de mulher, a Bíblia vai dizer, por exemplo, lá em Efésios, capítulo 5, que o marido precisa amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Perceba, eu quero fazer uma pergunta às esposas. Qual é a esposa que não é submissa a Cristo? Qual a esposa que não vai ser submissa a um marido que a ame, ao ponto de entregar a sua própria vida por ela? Sabe por que as esposas têm buscado o seu caminho? Porque não tem maridos que a ame de fato. Essa é uma verdade. Lá na igreja, a gente tem um contexto muito complicado, um contexto social muito complicado. Lá na igreja, a gente tem poucas famílias, porque quando a esposa está na igreja, o marido não está. Quando o marido está na igreja, a esposa não está. E quando a gente para conversar e entender o que acontece ali naquele bairro, a gente vai perceber que a maioria daquelas esposas tem maridos que são truculentos, maridos que são agressivos, maridos que querem se impor pela força, maridos que acham que a esposa ela é uma empregada doméstica. Como pode você desejar que tua esposa seja submissa a você se você não a ama como Cristo amou a igreja? Ame a sua esposa, dê valor a ela, respeite a sua esposa, cuide dela como Cristo cuida da igreja. Qual a igreja que é insubmissa a Cristo? Se nós fizermos isso, nós estamos em rebeldia. Mas por quê? Cristo se entregou por nós e morreu, pagou o preço para que nós fôssemos salvos. Assim, mulheres, seja submissa a seu marido, como você precisa ser submissa ao Senhor. Se você tiver um marido que não ame a você, seja submisso a ele como ao Senhor. Que a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher que vive os princípios de Deus, ela ganha o seu marido pela sua conduta de respeito, sua conduta baseada nas Escrituras. Por isso, não olhe para o seu marido se ele não é o ideal de Deus para a sua vida. Mas ore a Deus por ele, para que Deus transforme o seu coração, para que Deus toque no seu coração e converta-o, para que ele possa ser, então, um marido que glorifique o nome do Senhor. Mas não deixe de exercer a sua função, não deixe de fazer a sua função. E maridos, se vocês amam a sua esposa e não tem uma esposa que de fato o auxilie, não tem uma esposa que de fato o ajude, não deixe de amá-la. Ame porque você ama Jesus. E ore por ela, para que ela seja tocada e transformada pelo Senhor, para que ela se torne, então, a mulher que ela precisa ser, para a glória de Deus. Mas entenda que Deus estabeleceu funções para o nosso próprio bem, para a harmonia da família. Todas as vezes que rebelamos contra estas coisas, nós estamos fazendo mal para nós mesmos. Porque, perceba o que tem acontecido nos nossos dias. Hoje, o marido sai para trabalhar, a esposa sai para trabalhar, e os filhos ficam com quem? Vai ser criado por terceiros. Vai ser influenciado por terceiros. Vão crescer numa cultura diferente da nossa. Os terceiros não vão ensinar a palavra como nós devemos ensinar. E o que vai ser do teu filho amanhã? E o que vai ser da sociedade amanhã? Tendo filhos que não são orientados por seus pais nas Escrituras.
Por isso, a gente precisa repensar o nosso modelo de família a partir das Escrituras Sagradas, porque a sociedade tenta desconstruir esse modelo judaico-cristão, mas nós somos Igreja do Senhor Jesus e nós precisamos nos voltar às Escrituras se de fato quisermos vencer as crises familiares de uma forma permanente, de uma maneira onde nós seremos abençoados por Deus. Não há outro caminho do que se voltar a Deus, se voltar às Escrituras Sagradas para sermos abençoados. Mas, em quarto lugar, precisamos entender que a família foi criada como padrão divino. Precisamos entender que a família foi criada com padrão divino. Gênesis 2, verso 24, vai dizer: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Querido, sabe o que a gente aprende nesse pequeno versículo? Que o casamento é monogâmico. O homem deixa pai e mãe e se unirá à sua mulher. O casamento é monogâmico. Homens têm apenas uma mulher. Mulher tem apenas um esposo. O casamento é monogâmico. A gente aprende também que o casamento é heterossexual. O texto diz: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. O casamento também, nesse texto, vai nos ensinar que é uma união permanente. O texto diz: e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Querido, o casamento é monogâmico, o casamento é heterossexual e o casamento é uma união permanente. Qualquer coisa diferente disso é rebeldia contra Deus. Qualquer coisa diferente disso é descumprir as Escrituras Sagradas. Ah, pastor, mas tem muita igreja aí que já está aceitando casamento homoafetivo. Querido, isso é anátema, é maldito, porque não é das Escrituras Sagradas. A Bíblia diz que se descer um anjo do céu e prega um evangelho diferente deste, que seja maldito, que seja anátema, porque a palavra de Deus, os princípios de Deus, eles não mudam com a sociedade, mas a sociedade que precisa se submeter à palavra do Senhor. Nós não podemos aceitar essas coisas. Nós não podemos nos submeter a esta verdade, porque é uma mentira, é uma falácia. Para nós, a verdade é as Escrituras. A Escritura diz que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. O casamento também é uma união permanente. Isso significa que o casamento é vitalício. O casamento é até que a morte o separe. Esse é o ideal de Deus. Nós precisamos entender que o divórcio também não é um princípio, um valor estabelecido pela palavra. Malaquias capítulo 2, verso 13 a 16 vai dizer: há uma outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem às aceitas com prazer. E vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Malaquias 2, verso 13 a 16. Quando a gente olha para um texto como esse, e a gente olha até para os referenciais que nós temos hoje de cristãos e na sociedade, e a gente diz assim: mas pastor, há pastores que se divorciaram, casaram de novo e estão felizes. Eu conheço pastores que fizeram isso. Há irmãos que tiveram um problema no seu casamento, se divorciaram e hoje casaram de novo e têm uma família abençoada. Querido, nós estamos falando do ideal de Deus. O ideal de Deus é que o casamento seja vitalício. Porque a verdade de Deus, ela não é submetida à minha realidade. Quando a gente olha para esses referenciais
a gente precisa entender que eles estão descumprindo a palavra de Deus. É eles com Deus. É Deus que, pela sua graça e pela sua misericórdia, age conforme seus propósitos. Mas o que nós estamos falando é dos princípios da palavra de Deus. Porque a própria Bíblia diz que, se os homens forem fiéis, será que isso anulará a fidelidade de Deus? Romanos 3, versos 3 a 4, a Bíblia diz: que importa se alguns deles forem fiéis? A fidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, de modo que são justas tuas palavras e prevaleces quando julgas. Mesmo que nós fracassemos, a palavra de Deus é imutável. Mesmo que a gente passe por um problema na vida, a verdade de Deus ela não anula e não modifica por conta do meu problema. Então, mesmo que caiam homens de Deus, que importa? Deus é mentiroso por isso? Não. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. É o que diz as Escrituras Sagradas. Esse é o modelo de Deus. Esse modelo está estabelecido antes do pecado. Antes, na criação de Deus, Deus criou a família, estabeleceu padrão, estabeleceu funções, estabeleceu como nós deveríamos viver. E o que aconteceu a seguir? A queda. E aí a gente vai aprender, queridos, que o pecado tem destruído as famílias. Gênesis capítulo 3. A gente vai ler o verso de número 10. O texto diz: e ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore, da qual lhe proibi comer. Disse o homem: foi a mulher que tu me deste por companheira, que me deu fruto da árvore que eu comi. Queridos, esse texto é incrível. Porque quando a gente olha lá para Gênesis 2, que a gente leu, que Deus diz, no verso 15, o texto diz: o Senhor Deus colocou um homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo, e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Sabe o que o homem faz após a queda? Ele olha para Deus e diz: Deus, pode matar essa mulher que tu me deste. Veja que interessante, antes da queda, o homem olha para a mulher, a criação de Deus, e ele diz: esta sim é o osso dos meus ossos, é carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. O homem fica encantado com a mulher, ele fica encantado com a sua formosura, com a sua beleza, com a criação divina. E depois que o pecado entra, existe uma ordem: se você comer, você vai morrer. E o que o homem faz? Ele diz para Deus: pode matar, porque foi a mulher que tu me deste. Antes do pecado, o homem consegue elogiar a formosura da criação de Deus. Após o pecado, o homem diz: pode matar, que foi a mulher que tu me deste. E, queridos, o pecado, ele tem destruído o projeto ideal de Deus para a família. Por isso nós vivemos tantas crises familiares. Porque o pecado tem feito com que eu e você não viva conforme a vontade de Deus. O pecado tem feito com que nós, com o passar do tempo, nos desgastemos de tal forma que a gente não consegue mais olhar para a nossa esposa e perceber a sua beleza e a sua formosura. Antes, quando nós namorávamos, tudo era lindo, tudo era bonito. Depois que casa, a gente só evidencia os defeitos. Nós temos a tendência de criticar muito mais do que elogiar. Nós temos a tendência de apontar o dedo uns para os outros. Nós temos a tendência de achar que o problema está no outro. A gente acha que a gente faz a nossa parte, que o outro nada faz. A gente acha que a culpa é sempre do outro. Isso é fruto do pecado. E o pecado tem destruído as famílias. E o que nós vamos fazer, querido? Vamos permitir que o pecado possa destruir a família que Deus estabeleceu? Vamos permitir que o pecado arruine uma instituição que Deus estabeleceu até mesmo antes da igreja? Será que a gente vai se submeter a essa realidade? Queridos, nós precisamos lutar. E como nós vamos fazer isso?
lutando em Cristo Jesus. Porque, querido, toda crise é vencida nele. Se estamos nele, nós podemos vencer toda crise, porque nele Deus nos dá a oportunidade de recomeçar para viver uma nova vida. Talvez você entrou aqui hoje querendo se divorciar amanhã. Eu quero pedir a você, dá uma chance para Deus transformar a tua vida. Eu quero te pedir hoje que você não tome nenhum passo por conta do desespero do teu coração, mas entregue a sua angústia a Deus, que Deus vai te dar novidade de vida. Em Cristo Jesus, nós temos a libertação do pecado. Em Cristo Jesus, nós temos o antídoto. Em Cristo Jesus, nós aprendemos a ter uma novidade de vida, nós aprendemos como viver de fato em família. Por isso eu queria convidar você a voltar ao início de tudo. Convidar você a reafirmar os valores da família, convidar você a olhar para a Bíblia e entender que Deus estabeleceu padrões e nós precisamos se submeter a Ele. E se está difícil para você, coloque isso em Deus, busque Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus Ele pode fazer novidade na sua casa, na sua família. Só em Jesus nós vamos conseguir vencer as nossas crises. Deus criou um modelo de família, o pecado tem destruído, mas em Cristo Jesus começa tudo de novo. Você está em Cristo? A sua família está baseada em Cristo Jesus? Você já nasceu de novo em Cristo Jesus? Você, de fato, tem colocado as suas dores, as suas aflições aos pés da cruz? Você, de fato, antes de buscar as soluções materiais, você tem buscado as soluções de Deus? Eu quero te fazer esse desafio nessa noite. A você sair daqui hoje, buscando em Deus, voltar ao início e colocar em prática os princípios e os valores do Senhor. Porque certamente você vai enfrentar a crise e vai vencê-la em nome de Jesus. Pela força da graça, você vai vencer as crises e vai manter firme, porque é um propósito de Deus para a sua vida. E esse propósito é ter você em família. Não desista da sua família. Busque a Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 16 a 18, eu encerro com esse texto, diz: de modo que de agora em diante, a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano, ainda que antes tínhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não consideremos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A solução da crise passa pela reconciliação com Deus, porque o pecado também fez com que a sua família estivesse em inimizade contra Deus, porque você tem vivido para praticar, não a palavra, mas você tem muitas vezes praticado o pecado, e o pecado tem destruído a sua família. Por isso, volte-se para Deus. Volte-se para Deus, confie em Jesus, para que Ele comece de novo a sua história. Que Deus te abençoe. Paz e graça a todos, em nome de Jesus. Eu queria orar com você. Feche seus olhos. Queridos, eu queria que você pensasse na palavra. Talvez, se você tem pensado em alguma ideia diferente dessa que nós colocamos para você, de certa forma a palavra deve ter mexido com o teu coração, deixado você inquieto, porque talvez você tenha já uma mentalidade diferente. Talvez você já tenha uma mentalidade mais contextualizada. Mas eu queria dizer para você, o que importa, na verdade, para nós é a palavra de Deus. Porque no final da história, nós vamos perceber que nós estamos errados. E que o Deus perfeito sabe daquilo que é melhor para nós.
Por isso eu queria te convidar a se voltar a Deus nessa hora. Talvez você já tentou tudo para vencer as crises, mas você ainda não tentou se voltar às Escrituras Sagradas e praticar a Bíblia, e praticar os princípios de Deus para a sua família. Talvez você está inquieto dentro da sua casa, vivendo uma grande crise, mas talvez você seja uma esposa que não está se submetendo a Deus e compreendendo aquilo que está acontecendo, mas está tentando tomar rédea da coisa. Deixa as rédeas nas mãos de Deus. Busque ao Senhor. Talvez você seja um marido que já não está aguentando mais a sua esposa, mas você já tentou amá-la de fato. Então ame a sua esposa antes de buscar outra, porque vai chegar um tempo que essa também vai ser ruim para você. Porque na verdade o problema passa dentro de você. Então não adianta trocar. O que adianta é você se colocar diante de Deus e vencer o pecado que está no teu coração. Por isso eu queria convidar as famílias a se colocar aos pés do Senhor Jesus e a pedir ao Deus de toda a glória que abençoe a sua família e que você não desista, porque Deus não deseja que você desista. Que você não desista do seu casamento, por mais difícil que seja. Querido, eu não estou falando de algo distante. Nós enfrentamos crises. Todos nós passamos por problemas. Não há ninguém que não enfrente esses problemas. Não há essa questão de ter uma família perfeita, porque o pecado entra no mundo. Deus criou a família como ideal perfeito, mas o pecado vem destruindo. O pecado entrou no mundo e tem dificultado aquilo que Deus estabeleceu. Por isso eu queria convidar você a se voltar a Cristo Jesus. Se você que está aqui hoje ainda não se converteu, se volte para Jesus, se arrependa dos seus pecados, se volte para Deus. Se volte para o caminho de vida, porque você está morto. E como você morto vai tentar resolver alguma coisa dentro da sua casa? Se volte para Deus, se converta, nasça de novo, que Deus vai fazer tudo novo na tua vida a partir de você. Mas se você já é um cristão que tem caminhado dentro da igreja, mas está desanimado, está aflito por conta dos problemas que estão chegando na sua casa, eu quero dizer para você, confie em Deus, busque a palavra de Deus e se mantenha firme aos princípios do Senhor. Meu desejo do meu coração é que você saia daqui abençoado por Deus. Meu desejo não é que você saia daqui pensando nas ideias ao ponto de criar um debate ideológico ou trazer as ideias para discutir intelectualmente. Não é esse o propósito de Deus. O desejo do meu coração é que você seja abençoado e que haja um renovo de Deus na tua vida. Isso passa pela palavra, não tem outro lugar. Isso passa pelas Escrituras. Deus, nós te louvamos nessa noite. Nós te adoramos, Pai. Deus, nós sabemos que o Senhor se faz presente nesse lugar. Tão certo como o ar que respiramos, sabemos que o Senhor está aqui. E sabemos também, Deus, que o Senhor conhece cada coração. Tu conhece cada família. Tu sabes de cada luta que nós temos enfrentado diante de uma sociedade que tenta corromper os nossos valores o tempo inteiro. Tu sabes, Deus, como tem sido difícil praticar a Tua palavra por conta do pecado que há em nós. Tu sabes, Deus, que muitas vezes nós sabemos da verdade, mas praticamos aquilo que não agrada o Teu coração. Isso há consequências dentro da nossa casa. Isso há consequências dentro da nossa família. Ó Deus, como nós precisamos ser inundados pelo Teu amor para que possamos amar as nossas esposas assim como o Senhor nos amou. Por isso, Deus, derrama Teu amor no coração dos homens para que os homens possam amar as suas esposas de fato, de verdade, ao ponto de entregar a sua vida por elas. Ó Deus, em nome de Jesus, toca o coração das esposas para que elas compreendam que precisam de serem auxiliadoras, ajudadoras dos seus maridos, porque eles não conseguem sozinhos. Eles não têm a condição de cumprir com todas as coisas, de fazer com que a família seja feliz por eles mesmos.
Deus, dá no nosso coração o desejo de fazer o outro feliz, mas acima de tudo de viver uma vida que glorifique o Teu nome. Viver uma vida que seja de adoração ao Senhor. E sabemos que a felicidade virá como resultado. Ó Deus, afasta os nossos pés das tentações. Deus, Tu sabes como vivemos no mundo que é tentador aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, a concupiscência da nossa carne. Mas Deus, nos livra da queda e nos mantenha firme, Deus, resistente, para que o Teu nome seja glorificado nesta sociedade corrupta. Ó Pai, em nome de Jesus, faça com que as nossas igrejas sejam fortes a partir de famílias fortes. Ó Deus, abençoa os nossos filhos, que eles possam ver de fato em nós, ó Deus, o reflexo do Senhor. Que eles possam terem pai e mãe que são referenciais cristãos. Ó Deus, nos ajuda a criar os nossos filhos à luz da Tua palavra. Ó Deus, guarda e livra de todo mal. Ó Deus, nos livra de não sermos enganados, mas que a nossa vida esteja sendo conduzida por Ti. Porque se assim for, Deus, as lutas virão, mas nós seremos mais que vencedores por meio do Senhor, por meio daquele que nos amou. Nós Te louvamos nessa noite. Nós Te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Paz e graça a todos, em nome de Jesus.